e nos achegamos, meu Deus, à tua santa presença. E, Pai, lhe pedimos que o Senhor tenha liberdade neste lugar, possa vir e falar aos nossos corações através da tua palavra. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, queremos aprender do Senhor. Por isso te pedimos que o Senhor tenha total liberdade neste lugar e que o teu Espírito Santo possa vir para tornar essa palavra viva nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13, como eu disse, eu vou apenas recapitular aquilo que a gente viu na semana passada, de uma tal forma que eu vou ler o texto todo de uma vez só e depois pontuar algumas coisas que a gente já tratou na semana passada. Essa parte eu vou passar bem rápido, só uma recapitulação que serve como pano de fundo para a mensagem de hoje. Então diz assim, ó: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas, até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converter ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, o 18 que eu frisei bastante na semana passada, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então nós falávamos a respeito desse véu de Moisés, que ele colocava o véu, e a Bíblia é clara para nos apresentar isso, qual era a intenção, para que o povo de Israel não visse quando a glória ia desaparecendo. Ele estava lá na presença de Deus, então o seu rosto brilhava, ele descia do monte, falava com o povo viu o rosto dele brilhando, depois que ele terminava de falar, ele colocava o véu. Por quê? Porque aquele brilho, aquela glória, aos poucos ia desaparecendo. Então, por que ele colocava o véu? Para que as pessoas não vissem que o rosto dele já não resplandecia mais. E aí eu falava a respeito do perigo de nós ficarmos tentando esconder a nossa humanidade, que nós gostamos tanto, quando nós brilhamos, quando as coisas de Deus refletem na nossa vida e as pessoas dizem: poxa vida, olha como é de Deus, olha a glória de Deus refletindo na vida dessa pessoa. Mas quando a nossa humanidade começa a aparecer, as nossas fraquezas, os nossos defeitos, muitas vezes a nossa carnalidade e assim por diante, coisas inerentes ao ser humano, então muitas vezes nós tentamos disfarçar a coisa, esconder para que ninguém veja. No caso de Moisés, talvez na melhor das intenções. E eu acredito que fosse na melhor das intenções. Não, eu não quero escandalizar esse povo. Eu não quero, eu quero que esse povo me tema, mas não para alimentar o meu ego, mas porque assim eles vão temer a Deus, eles vão respeitar a palavra, eles vão fazer aquilo que agrada a Deus, e assim o meu trabalho como líder vai ficar muito mais fácil e tal. E talvez fosse na melhor das intenções, mas a Bíblia denuncia aqui essa atitude. E às vezes essas coisas começam na nossa vida, que a gente poderia facilmente classificar isso como hipocrisia,
quando a gente fica tentando mostrar a nossa santidade, mas esconder a nossa humanidade, os nossos defeitos. Está me acompanhando em nome de Jesus? Né? Essa hipocrisia, muitas vezes ela começa de uma maneira muito sutil, muitas vezes ela começa com a melhor das intenções. Eu me converto e aí as pessoas da minha casa, da minha família, meus amigos começam a ver uma diferença na minha vida e começam até a comentar, poxa vida, mas você está mudado, poxa vida, olha, mas Deus está fazendo uma grande obra, né? E a gente gosta, não, verdade, eu me converti, Deus me transformou, mas às vezes algumas áreas da nossa vida que ainda não foram transformadas, até porque a Bíblia diz que a transformação se dá de glória em glória, de experiência a experiência, de visitação a visitação, é algo então que é um processo na nossa vida, essa transformação. Mas algumas áreas que nós ainda não fomos transformados, e aquelas áreas começam a aparecer, às vezes a gente faz de tudo, na melhor das intenções, tentando esconder. Não, ninguém pode ver que essa área minha ainda não foi transformada, porque senão eu vou dar um mau testemunho, porque senão eu posso escandalizar alguém. Você está entendendo? E não é assim? Né? Então deixa eu esconder. O grande problema é que daí a pessoa gasta mais energia tentando esconder os seus defeitos do que tratar os seus defeitos, as suas fraquezas, a sua humanidade. E é aí que é o grande perigo, porque muitas vezes isso então vai se tornando justamente hipocrisia, religiosidade. E aqui o texto ele fala, né, que o grande problema disso é que isso é contagioso, é que isso passa. Como assim, pastor? Bom, a Bíblia diz em dois momentos ali que nós lemos, primeiro que quando é lida a antiga aliança, está falando do Antigo Testamento, e depois no segundo momento diz quando é lido Moisés, é claro que não está falando da pessoa dele, é claro que está falando dos escritos dele, é claro que está se referindo ao Pentateuco, os livros que ele escreveu. Então a Bíblia diz, o véu ainda está lá, ainda está posto. Aquela mesma, está falando do paninho que Moisés usou? Não, está falando da atitude dele, né, de tentar esconder a sua humanidade. E a Bíblia diz, então, que ainda está no coração deles, fazendo menção, penso eu aqui, justamente dos judeus, né? Então perceba que a Bíblia diz, tanto aquela atitude de Moisés influenciou aquilo que ele escreveu, e influenciou inclusive a antiga aliança, como a Bíblia está fazendo menção, quanto as próximas gerações. Moisés, com aquela atitude, não influenciou apenas a sua geração, mas parece que aquilo foi passando de geração em geração. E aí é interessante que quando chega em Jesus, a gente vê como aquela atitude está acentuada, pois foi o pecado que Jesus mais confrontou, que Jesus confrontou de uma maneira mais dura, é justamente a hipocrisia. Se você olhar para os evangelhos, não teve nenhum pecado que Jesus confrontou com tanta ênfase quanto a hipocrisia. E aquilo começou lá atrás, mas que foi passando de geração em geração. E o grande problema, como eu dizia, às vezes aquela hipocrisia que começa na melhor das intenções, não, é que eu não quero escandalizar ninguém, não, é que eu quero, né, que as pessoas também vão para a igreja, se convertam, eu não quero que elas vejam o meu defeito. Às vezes isso vai se tornando religiosidade, às vezes vai se tornando, se acentuando cada vez mais essa hipocrisia. E o grande problema, e hoje nós vamos ver sobre isso, vamos tratar sobre isso, é como isso se manifesta. E como isso, então, tem o poder de afastar as pessoas de Deus. Amém? Na semana passada eu falava até de afastar o pecador da igreja, né? Mas não somente isso, mas afastar aquele que está sendo hipócrita de Deus, a ponto da pessoa até mesmo, nós vamos ver isso daqui a pouco, deixar de cultuar a Deus.
e passaram a fazer um culto ao seu próprio ego. Isso é algo terrível. Mas no finalzinho, no 18, a Bíblia diz que nós, com o rosto descoberto, precisamos tirar o véu, precisamos parar de maquiar e ir diante de Deus, inclusive também diante das pessoas, sem máscaras, sem véu, sem disfarce, com a cara limpa, pois a Bíblia diz que é só assim que nós somos transformados de glória em glória. Enquanto a gente fica tentando maquiar, esconder e tal, meu irmão, nós não podemos ser transformados. Mas só com a cara limpa é que Deus, então, pode nos transformar de glória em glória e a cada dia nós nos tornarmos mais parecidos com Ele. Diga a glória a Deus. Pois esse sempre foi o plano e a intenção de Deus para nós. Mas como eu disse, eu poderia citar tantas passagens bíblicas de confrontos que Jesus teve com os religiosos, mostrando para eles a sua hipocrisia, mostrando para eles como eles estavam mais preocupados com a aparência, com aquilo que as pessoas viam, de apresentar muitas vezes uma falsa santidade ou uma falsa espiritualidade, mas na verdade aquilo ali não tem nada a ver com Deus. Mas eu quero pegar um texto que para mim assim me chama muito a atenção, que está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Eu gostaria que você fosse comigo para lá, me acompanhasse aí. Lucas, capítulo 18, versículo de número 9. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Que eu penso que esse texto nos apresenta bem o que é que a hipocrisia ela causa, o que é que a hipocrisia ela faz. Amém? Lucas, capítulo 18, versículo de número 9. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem o quê? Justos, e desprezavam os outros. Meu irmão, só quando a Bíblia endereça para quem foi essa parábola, a gente já tira aqui boas lições. O endereço dessa parábola, a Bíblia deixa claro que Jesus está contando essa parábola, que nós vamos ler em seguida, e o alvo dele é aqueles que confiavam em si, porque eles se consideravam justos. Engraçado, a Bíblia não diz que eles eram, mas eles achavam que eram, que se consideravam justos e, por causa de se considerar justos, eles desprezavam os outros. Bom, só, como eu dizia, nesse endereçamento, a gente já percebe aqui o que a hipocrisia ela causa. O que a hipocrisia, então, ela faz? Primeiro, ela faz a pessoa confiar em si mesma, naquilo que ela faz, porque ela se considera um justo. Então, a gente vê aqui alguns aspectos bastante perigosos. O primeiro que eu poderia destacar é justamente aquilo que a gente chama da justiça própria. Eu ter a minha própria justiça e por causa disso, então, eu confio na minha justiça. Então, eu deixo de confiar na graça, eu deixo de me reconhecer como alguém que depende de Deus, eu passo a confiar em mim mesmo, eu passo a confiar na minha santidade, eu passo a confiar na minha justiça, eu passo a confiar, não, mas a minha religiosidade é muito grande, você entende? E aí eu deixo de confiar em Deus, eu deixo de confiar na graça, no favor imerecido, que eu sou um pecador e que se não fosse a graça de Deus, eu estaria exatamente nessa condição de pecado, mas porque a graça me alcançou, então eu fui justificado. Não são as minhas ações que me justificam, é a graça de Deus que justifica a minha vida. Amém? Mas quando entra a hipocrisia,
então eu passo a confiar em mim, na minha justiça, porque eu me considero muito justo. É a Bíblia, é Deus que me considera assim, não é eu que me considero dessa forma. E isso, então, como eu dizia, é muito perigoso, né? Nós basearmos, então, a nossa confiança naquela justiça própria. Não, mas é que porque eu faço. Não, é porque eu sou, porque eu isso, porque eu aquilo. Eu falava aqui no culto da manhã que eu já tive várias experiências assim, de às vezes chamar alguém até que está fazendo a obra, e às vezes ver assim que, sei lá, que o negócio está meio esquisito, meio estranho, né? Eu até brincava que eu acho que eu tenho que começar a fazer mais isso, mas chamar a pessoa, dizer, vem cá, senta aqui, vamos bater um papo. E muitas vezes eu começava com uma pergunta mais ou menos assim, vem cá, né? E às vezes fazer até algumas outras perguntas, e aí, como é que está a família? Tudo bem? Não, tudo bem, tranquilo e tal. Vem cá, e como é que está a tua vida com Deus? Ou ainda, como é que está o teu relacionamento com Deus? Meu irmão, eu cansei de ouvir respostas, né? E a grande maioria das respostas era mais ou menos assim: não, pastor, ó, eu estou muito bem com Deus. Aí você diz, é? E por quê? Não, pastor, porque eu oro, viu? Eu oro, até essa noite eu acordei de madrugada por orar, orei até pelo pastor, viu? Não, eu estou bem porque eu oro. Não, pastor, semana passada fiz até um jejum. Não, voltei a ler a Bíblia, estou lendo a Bíblia todo dia, pastor. Estou muito bem com Deus. Por que você está bem com Deus? Porque eu faço alguma coisa. Você está entendendo? Porque eu realizo algo. E às vezes você perguntava e alguns coçavam a cabeça. Pastor, tem que falar a verdade, pastor. Acho que eu não estou muito bem, porque essa semana eu nem orei, pastor. A Bíblia faz umas 2 semanas que eu não abro. Pastor, não, jejum, não sei nem o que é isso direito, tanto tempo que eu não faço. E aí outros se baseiam assim, eu não estou fazendo, então eu não estou bem com Deus. E é um grande perigo a gente basear o nosso relacionamento com Deus simplesmente com o que eu faço ou deixo de fazer. Você está conseguindo me acompanhar? É óbvio que se eu estou bem com Deus, isso vai me levar a fazer algo, amém? Vai me levar a querer buscar mais a Deus, isso é óbvio. Mas entenda que uma coisa não está necessariamente ligada com a outra. E eu não posso basear a minha vida com Deus dizendo eu faço, porque tem gente que está fazendo, e isso não quer dizer que a pessoa tem um bom relacionamento com Deus. Basta você olhar para o casamento. E de vez em quando você atende uns casais assim, né? E às vezes você se depara com algumas situações que chegam a ser até meio cômicas, né? Porque aí o casal não está bem, às vezes você é chamado para tentar apaziguar a situação, ajudar de alguma forma, aconselhar e tal. E aí, às vezes, você se depara com situações do marido virar assim e dizer, pastor, eu não entendo porque que essa mulher está reclamando, pastor, porque eu faço as coisas, pastor. Não falta nada lá em casa, pastor, lá em casa tem arroz, tem feijão, tem ovo, tem tudo lá em casa, não sei porque que essa mulher está reclamando. Né? E na cabeça dele diz assim, eu faço alguma coisa. E eu brinco que tem algumas irmãs que só falta falar a verdade, pastor, tem arroz, tem feijão, tem ovo. Pastor, se tivesse um marido lá e tá... aí estava completo o negócio, só está faltando um marido lá em casa. Né? Mas brincadeiras à parte, você entenda que não é... eu estou fazendo alguma coisa, então está tudo bem. Então meu relacionamento está bem. Nem sempre é assim. Agora é óbvio, geralmente quando a coisa está bem, qual que é a tendência? É eu querer fazer. Mas o grande problema
é eu querer me basear só, eu faço isso, eu faço aquilo, porque aí eu vou entrando justamente nessa questão de uma justiça própria, de eu não confiar em Deus, de eu não confiar na graça, de eu não estar dependendo de Deus. Não, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas eu dou dízimo, mas eu dou oferta. Não, pastor, mas toda Santa Ceia eu estou indo na igreja. Não, pastor, mas domingo eu não falto. Não, mas eu estou fazendo isso. Você está entendendo? E aí a pessoa entra nessa questão da justiça própria, e muitas vezes a nossa justiça própria se manifesta muito forte. Eu tenho certeza que você já cansou de ouvir pessoas falando assim, não, porque comigo é assim, as coisas são certas, eu não gosto de nada errado, não, porque tem que ser desse jeito aqui, não é assim? E a pessoa se acha muita coisa, porque na cabeça dela, na justiça própria que ela criou, que muitas vezes não tem nada a ver com a palavra, ela é a pessoa mais justa do mundo, mais correta do mundo, em detrimento a todas as outras. Só que a Bíblia diz, eu gostaria que você marcasse aqui um pouquinho, que a gente já volta para cá, e vamos lá para Isaías, capítulo 64. Volte e meia eu cito esse texto, já citei muitas e muitas vezes, mas hoje eu gostaria de ler com vocês aqui da Bíblia, direto do versículo que eu muitas vezes cito. Isaías 64, 6, assim: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. O que eu quero focar é nessa segunda declaração que a Bíblia diz, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Sabe aquele trapinho velho lá, sujo, rasgadinho, né? Que às vezes põe até para o cachorro lá deitar. Quem tem cachorro aí? Aí no frio você fica com dó do cachorro, joga um trapinho velho lá para ele deitar em cima, não é assim? Aí no outro dia tá com aquele cheiro de cachorro, cheio de pelo, aí para ajudar ele arrastou para fora da casinha, ainda molhou, e aí tá aquele trapinho que você vai pegar, você pega até assim, né? Não é assim? E diz, ih, rapaz, isso aqui não tem nem conserto, de jogar fora, né? Agora, aquilo a gente poderia chamar de um trapo de imundícia, mas alguns teólogos, estudiosos da Bíblia, isso não é unânime esse entendimento, mas eles acreditam que quando a Bíblia usa essa expressão trapo de imundícia, ela fazia a remissão ali para aquelas bandagens que os leprosos costumavam usar. Imagine alguém leproso, onde ali aquelas feridas todas abertas, aonde literalmente a pessoa ia apodrecendo, e a pessoa então pegava bandagens e enrolava no seu corpo. Só que não pode ficar muito tempo. Chegava um momento que aquelas bandagens precisavam ser trocadas. Então, tirava aquelas bandagens, imagine aquilo. Ainda bem que a gente não está muito perto da hora de comer, né? Mas com toda aquela secreção que saía, né, daquelas feridas, sangue, secreção. Na hora de tirar a bandagem, gente, a carne está apodrecendo, saía pedaço de carne junto. E aí desenrolava então aquelas bandagens, aqueles panos, né, aqueles trapos, e enrolavam então novas bandagens ali. Agora imagine, né, que nojo que era aquilo. Eu falava de manhã, tinha uns assim até se retorcendo na cadeira, né, enquanto eu falava. Agora, não só o nojo no sentido assim né, do nojo mesmo daquilo, mas imagine quão infeccioso é aquilo. Vamos parar para pensar que um leproso já não podia estar em sociedade porque a sua doença era altamente contagiosa. Agora imagine aquele pano
que está ali com sangue, com secreção das suas próprias feridas, né? Então, quão contagioso era aquilo, o cuidado que precisava ter com aquilo. Hoje, né, o cuidado que se tem, por exemplo, com o lixo hospitalar, sim ou não? Né? E tem todo ali um procedimento por causa do perigo de contágio daquilo. Imagine aqueles panos, aonde não adiantava falar, não, vamos dar uma lavadinha aqui, não, pendura ali no sol e dá para usar de novo. Não, meu irmão, aquilo ali tinha que ser descartado, aquilo ali precisava levar com todo um cuidado para um lugar determinado, e eles colocavam fogo naquilo. Então a Bíblia, né, se é exatamente isso ou não, mas pense num trapo imundo, seja esse ou seja qualquer outro, até o exemplo que eu dei há pouco. Meu irmão, a Bíblia diz que todas as nossas justiças são o quê? Trapo de imundícia. O mesmo nojo que você pode olhar para aquelas bandagens ali que saíam dos leprosos, meu irmão, é como Deus olha quando a gente está com o peitão assim estufado, dizendo, não, comigo as coisas é certa. Não é assim? Quantas vezes a gente estufa o peito e diz, não, isso está errado. Não é assim. Não pode ser. Não é assim? E se achando, né, o justiceiro, quase o Batman já, né, cheio de justiça. E a Bíblia diz que aos olhos de Deus aquilo é trapo de imundícia. Então, Jesus dirige essa parábola para aqueles que confiavam em si mesmos, por causa de se acharem justos, por causa da sua justiça própria. Mas isso para Deus é trapo de imundícia. E aí, por conta disso, a Bíblia diz que eles olhavam com desprezo para as outras pessoas. Olhavam se sentindo muito melhores. Não, eu sou santo, eu estou num nível muito acima. E a gente vê pessoas se achando por tão pouco, né? Não, eu tenho meus erros, mas eu pelo menos vou na igreja. Você nem na igreja não vai, então eu sou melhor. E não é assim? E já olha assim de cima para baixo para os outros. Às vezes até aquela coisa assim, não, eu tenho os meus erros, mas isso aí que você faz, isso aí eu não faço. Aí eu me sinto melhor do que o outro, né? Só que a Bíblia diz, e no livro de Filipenses, e antes da gente voltar lá para Lucas, eu quero ver com vocês esse texto também, Filipenses capítulo 2, versículo de número 3, olha o que a Bíblia diz, não façam nada por interesse pessoal, ou vaidade, mas por humildade. Cada um considere os outros, o quê? Superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Olha o mandamento que a Bíblia traz para nós, eu quero focar nisso aqui, que nós devemos olhar para as pessoas e considerar os outros superiores a nós mesmos. Mas você já viu como a gente tem dificuldade de fazer isso? É só eu ou mais alguém que também tem? Como a gente tem dificuldade? Porque geralmente a gente tem o costume de olhar para os outros de cima para baixo, porque a gente procura alguma explicação, mesmo que ela não exista, para dizer assim, não, mas um pouquinho superior eu sou. Não, nós todos aqui somos classe média, mas eu assim, estou um pouquinho melhor que os outros, não é assim? Não, todo mundo aqui é funcionário dessa mesma empresa, todo mundo aqui tem o mesmo cargo, o mesmo salário, mesmo tudo. Não, mas ninguém aqui tem a experiência que eu tenho. Não, mas ninguém aqui tem a dedicação que eu tenho. Não, mas ninguém é tão inteligente igual eu sou. Não é sempre assim? Mas a Bíblia diz que nós devemos olhar as outras pessoas sempre de baixo para cima e considerar os outros superiores a nós mesmos. Mas a nossa hipocrisia, não deixa a gente fazer isso.
E aí a gente precisa reconhecer que isso já é sinal de hipocrisia. Que essa justiça própria, a gente se achar muito certo porque a gente faz alguma coisa, isso é sinal de hipocrisia. Amém? E a hipocrisia é algo perigoso. Vamos voltar lá para o texto de Lucas. Lucas 18:9. Jesus, vou ler novamente. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. O que Jesus contou? Olha só. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Sabe o que é interessante? Hoje em dia na igreja, quando a gente fala de fariseu, as pessoas já torcem o nariz. Não é assim? Você já imaginou você entrando na porta da igreja e alguém olha para você e diz: chegou o irmão fariseu. Você vai ter isso como elogio? Né? Nenhum de nós íamos considerar isso um elogio. Porque na nossa cabeça de hoje, a gente olha para o fariseu e já sabe que não é boa coisa. Mas naquela época, e eu gostaria que você olhasse para esse texto, entendesse esse texto, com a cabeça de um judeu a quem Jesus estava contando essa parábola. Os fariseus era, dentro do judaísmo, a seita mais aplicada, era a seita mais rigorosa, era aquelas pessoas mais dedicadas a viver, a cumprir o judaísmo. Era aquilo que em alguns meios se chamaria de alguém carola, de um beata, né, de alguém muito dedicado, ou chamaria de Caxias, né? Usar termo Caxias hoje entrega, né? Um pouco a idade. Mas já ouviu essa expressão? Ah, fulano é Caxias. Diz que sim, gente, para eu não me sentir mal. Já ouviu, né, essa expressão? Às vezes a gente não sabe nem o significado. Mas já ouviu essa expressão. Então era aquele pessoal extremamente zeloso e dedicado. Basta a gente ver o que Paulo, né, ele fala com relação ao seu passado e como ele se orgulhava daquilo. Ele diz: porque eu sou hebreu, judeu de judeus. Ao 8º dia eu fui circuncidado, né, que era como a lei mandava. Ele diz, na religião, no judaísmo, eu fui fariseu. É mais ou menos igual, né, tem alguns irmãos aí que você encontra e você pergunta para ele assim: de que igreja você é? Ele está conversando contigo normal. E aí quando você pergunta isso, assim, ele muda até o tom de voz para falar: eu sou da igreja. Já viu? Né? Tamanho orgulho que a pessoa tem de fazer parte daquele grupo, que ele não diz assim: eu sou da igreja tal. Ele diz: eu sou da igreja X, Y, H. Não é assim? Como não acredito. Ai, desculpa, deixa eu me ajoelhar aqui perante de você. E não tem uns que parece que quer mais ou menos isso. E o fariseu, então, era isso. O cara é fariseu. Que isso? Respeita o cara que ele é fariseu. Não é qualquer um que pode ser fariseu. Não é qualquer um que pode entrar para essa seita. Você está entendendo? Né? O publicano, hoje em dia, a gente já olha com um bom olhar para o publicano. Mas naquela época era justamente o oposto. O cara bom era o fariseu. O ruim, o que não prestava, era o publicano. Porque vamos pensar que, primeiro, o publicano, ele era tido como um traidor da pátria, naquele sentimento nacionalista. Eles tinham raiva dos publicanos. Por quê? Porque os publicanos, eles eram tidos como traidores. Porque eles trabalhavam a serviço de Roma, cobrando impostos dos seus compatriotas judeus. Então, eles extorquiam muitas vezes os judeus
para dar dinheiro aos seus opressores romanos. Então imagina como esse pessoal era querido, né? E aí os lucros deles vinham de quanto imposto eles conseguiam arrecadar. Então, quanto mais o camarada fosse ruim, quanto mais o camarada fosse bom na extorsão, para tirar dinheiro do pessoal ali, maior eram os lucros dele. E a maioria dos publicanos, justamente por conta disso, se o cara fosse um bom publicano, né, no sentido de saber fazer bem a sua função, o cara seria rico. E você já viu como o pobre tem raiva de rico? Verdade, não é? O pobre tem raiva de rico, não sei porquê, mas só porque ele ser rico, o pobre já tem raiva do rico. Então, era tido assim como o pior tipo de pessoa possível, era o tal do publicano. Tanto é que quando a Bíblia vai falar, né, vai usar expressões assim, vai falar de pessoas que eram mal vistas pela sociedade, geralmente usa a expressão meretrizes e publicanos, porque na cabeça de qualquer judeu eram os dois tipos de pior pessoa que podia existir. Amém? Esses dois camaradas foram para o templo. O super crente, aleluia, glória a Deus, e o pior tipo de pecador, o pior tipo de gente. Os dois foram na igreja. Aí a Bíblia diz assim: o fariseu ficou em pé, presta atenção nessa expressão, e orava de si para si mesmo. Meu irmão, a hipocrisia, ela é algo terrível, porque ela não alcança Deus, ela não chega até Deus. A Bíblia diz que vou chamar assim, tá? Aquele culto que o fariseu estava fazendo, não chegava até Deus. Aquela oração que ele estava fazendo, a Bíblia diz que, na verdade, ele estava fazendo de si para si mesmo. Então, eu poderia chamar isso, e eu quero classificar assim, como a hipocrisia leva a pessoa a fazer um culto ao seu próprio ego. Um culto ao seu próprio eu. E se nós podemos orar de si para si mesmo, eu acho que a gente também pode cantar ou louvar de si para si mesmo. Eu acho que a gente pode fazer um culto de si para si mesmo. E ver se isso não acontece bastante. Quantas vezes, no término de um culto, às vezes a gente ouve comentários mais ou menos assim: não gostei do culto hoje. Não é assim? Ah, não gostei do culto. Mas dá uma vontade a gente perguntar assim: mas quem falou que foi para o seu culto? Verdade ou não é? Mas tem, meu irmão, alguns que a pessoa não está interessada em culto a Deus. Perceba como muitas pessoas procuram uma igreja hoje. Eu mudei para essa cidade, não conheço aqui nenhuma igreja e tal, a igreja que eu costumava frequentar não tem aqui perto ou não tem na cidade, agora eu preciso ir para uma igreja. Geralmente as pessoas dizem assim: eu vou começar a visitar, ver qual igreja eu gosto. Não é assim? Aí ela vai uma, ela diz: legal e tal, mas não gostei muito, tem muito louvor, ficar cantando, meu Deus, não para mais de cantar. Não gostei. Aí diz: não, deixa eu ir em outra. Também não gostei, o pastor prega demais, fala. Meu Deus, achei que não ia acabar nunca aquele culto. Não gostei. Aí vai outra. Não, sabe que até gostei assim da ministração, mas eu não gostei das pessoas lá, as pessoas me pareceram assim, meio nariz empinado, não gosto de gente assim. É assim ou não é? Aí a pessoa vai num determinado lugar e diz: rapaz, aqui eu gostei. Aqui é bom, vou ficar aqui. E aí, meu irmão, infelizmente há todo um movimento que não é de hoje, né, antropocêntrico,
tirando Deus do centro do culto e colocando quem? O homem ali. E vê se não é exatamente isso, orando de si para si mesmo. Aí o pastor vai pregar uma palavra e diz assim: rapaz, mas não vou falar isso aqui não, que o povo não vai gostar. Não, deixa eu falar uma outra coisa aqui que o povo vai gostar. Aí eu começo, meu irmão, a pegar frasezinhas de efeito, eu começo, né, a jogar as pessoas lá para cima, porque Deus te ama, porque você é lindo, porque você consegue, deixa eu massagear o seu ego e não sei o quê. E aí as pessoas, poxa vida, mas que culto hoje, aleluia! Ah, gostei desse culto. Mas por que você gostou? Porque você foi confrontado? Porque Deus falou contigo? Não, porque, rapaz, mas que massagem gostosa no meu ego. E é assim ou não é? Então, tá lá, orando de si para si mesmo. Agora, sabe qual é o grande problema, gente? O grande problema é que se a gente pegasse esse fariseu e falasse assim: rapaz, o que você foi fazer no templo hoje? O que ele vai dizer? Eu fui orar a Deus. E se você perguntasse para ele: não, mas você orou de si para si mesmo, ele vai aceitar? Ele vai dizer: você está doido, rapaz, que não, eu estava falando com Deus. Inclusive ele me ouviu, rapaz, fiquei até arrepiado quando eu estava orando. Não é assim? Ele diz: não, se fosse para eu falar de mim para mim mesmo, eu não tinha ido no templo, tinha ficado em casa, eu fui no templo porque eu fui falar com Deus. E é aí que eu penso que é o grande problema, que é o grande perigo. E tenta corrigir o fariseu. Ah, ele nunca está errado. Ele está sempre certo, porque ele confia em si mesmo, porque ele se considera justo. Só que ele não está vendo que aquilo que ele está fazendo não chega até Deus. É simplesmente um culto ao seu próprio ego. E nós precisamos tomar um cuidado muito grande com isso. Aí a Bíblia continua dizendo assim, né, orando de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus. A oração está sendo dirigida a Deus, mas está chegando para Deus? Não. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. A humildade passou longe, né? Graças eu te dou porque eu estou assim num outro nível. Graças eu te dou porque, não sou como os demais. Não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros, nem como este publicano aqui, pecador do meu lado. Não sei nem o que veio fazer na igreja. Igreja não é para gente assim. Igreja é para gente como eu. E eu te pergunto, a igreja está cheia de figura assim? Amém? Aí ele continua: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Ah, Senhor, obrigado, porque eu sou demais. Glórias eu te dou por mim mesmo. Não é isso? Meu irmão, a oração dele é um culto ao seu próprio ego, porque ele está enumerando para Deus as suas virtudes, as suas qualidades, tudo aquilo que eu faço. É quase dizendo: Deus, pega papel e caneta, anote aí todas as minhas virtudes que eu vou enumerá-las para o Senhor. Meu irmão, a gente lendo aqui, sim, chega a ser até cômico, mas a gente pegar boa parte das orações que a gente ouve por aí, mas está bem parecido. Sim ou não? Está bem nesse caminho. Aí a Bíblia diz assim: o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. Meu irmão, você imaginar o publicano de longe, cabeça baixa, não tendo coragem de levantar os olhos, a gente não precisa nem dominar muito conhecimento de expressão corporal
para dizer que esse cara está com vergonha, sim ou não? Né? Está arrependido do que ele fez, e por isso que está assim. Você já deu bronca numa criança? Qual que geralmente é a reação? Não é assim? E ele está lá, cabisbaixo, não tem coragem de levantar os olhos para cima, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim. Algumas traduções dizem: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tem outra tradução que diz: ser propício a mim, pecador. Né? Ser favorável a mim. Senhor, eu sou um homem pecador. Senhor, não devia nem estar aqui, na verdade, mas aqui estou eu pedindo misericórdia ao Senhor. Porque eu me reconheço como alguém indigno, eu me reconheço como alguém pecador, eu me reconheço como alguém dependente do Senhor, dependendo da tua misericórdia, que se não for isso, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei o que vai ser de mim. Aí Jesus diz assim: digo a vocês que este, se referindo ao publicano, desceu justificado para a sua casa. E o quê? E não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Meu irmão, aí a Bíblia diz que acaba o culto, que os dois saem do templo e os dois estão indo para casa. E aí Jesus faz uma pergunta: mas qual dos dois voltou para a sua casa justificado? E justificação só Deus pode fazer por nós. As nossas obras, ainda que a gente considere elas muito justas, não podem nos justificar, não pode tirar o pecador da posição de pecador e colocar ele na posição de justo, porque isso é justificação. O único que pode nos justificar é Deus. E a pergunta é: qual deles voltou para sua casa justificado? E Jesus me responde: quem voltou justificado foi o publicano. Eu fico imaginando ele voltando para casa, já não mais cabisbaixo, porque ele recebe o perdão de Deus. Eu penso que ele recebe aquela confirmação, aquela paz no seu coração, e ele está voltando para casa. Deus, o Senhor é maravilhoso, porque eu não merecia ser perdoado, e o Senhor me perdoou. Mas eu fico imaginando o fariseu voltando para casa. Ele não está voltando justificado, de tal forma que ele está voltando como um pecador, da mesma forma que ele veio. Sim ou não? Sim? Mas imagine ele voltando para casa. Que culto maravilhoso. Aleluia, Deus me ouviu. Sim ou não? E eu penso que esse é o grande perigo e o grande problema da hipocrisia. É que a pessoa ainda acha que está muito bem com Deus, ainda acha que está arrebentando, ainda acha que é melhor do que todo mundo, que isso, que aquilo e que aquele outro. E que em nome de Jesus Cristo, se nós quisermos ser transformados e ainda justificados pelo que nós estamos vendo aqui hoje, meu irmão, nós precisamos chegar diante de Deus e arrancar a máscara. E não ficar querendo conversinha com Deus, passar perna em Deus. Porque é muito claro que o fariseu chega diante de Deus cheio de pose, com aquele véu todo na sua frente, para esconder a sua humanidade, mas querer mostrar as suas virtudes. Enquanto o publicano chega lá, ele arranca o véu diante de Deus. Ele diz: eu sou isso aqui, ó. Eu sou um pecador que preciso da tua misericórdia. Amém, igreja? E aí a gente precisa tomar uma decisão hoje, porque daqui a pouco o culto vai acabar, e aí nós vamos voltar para a nossa casa, como esses dois aqui voltaram, e aí a pergunta se repete: qual deles? Ou ainda, quais de nós vão voltar para casa justificados? Ou qual de nós vai voltar para casa com o peitão estufado, dizendo: ah, glória a Deus, porque eu sou muito bom mesmo.
mas que aquilo não chegou nem perto de cultuar a Deus. Amém. Que nós possamos olhar para dentro de nós, sabe, que nós possamos nos confrontar, porque a grande verdade, meu irmão, é que a hipocrisia, ela está no ser humano. E como nós aprendemos na semana passada, ela só é tirada quando nos convertemos a Cristo. Amém. A hipocrisia, por causa do pecado de Adão, já está ligada ali no ser humano. E se nós não confrontarmos essa hipocrisia, não tirarmos ela da nossa vida, e meu irmão, olha, não sei se isso é boa notícia para você ou não, mas isso não se resolve com uma oração. Isso não se resolve um dia. Aí você diz, não, pastor, mas teve um dia que eu rasguei o coração, que eu tirei toda a minha hipocrisia. Pois é, mas ainda tem mais para ser tirado. E daqui 1 mês, 2, a gente vai ver que ainda tem mais a ser tirada. E daqui 1 mês, 2, a gente vai ver que ainda tem mais a ser tirada. Amém, igreja? E a gente precisa sempre estar indo diante de Deus, em nome de Jesus Cristo. E que nós possamos, diante disso, tomar um cuidado para não estarmos fazendo um culto ao nosso próprio ego, mas verdadeiramente possamos estar cultuando ao nosso Deus. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.